Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a prece. E nós vamos falar sobre a prece, então vamos primeiro orar, não é mesmo? Fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento a Deus, visualizando a figura do Mestre Jesus, pedindo o seu amparo, sua proteção, sentindo as vibrações mais sutis que nos envolvem nesse momento, pedindo para que saiamos desse encontro melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. Voltando, prece. Nós vamos aqui nos basear no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Mas nós vamos trazer muitos trechos do Evangelho da Bíblia, vamos trazer um pouquinho de André Luiz, e o título seria Prece, quando, como, onde e o que orar. São 4 perguntinhas e a gente vai trabalhando cada uma dessas perguntas, respondendo-as aqui baseados nos próprios ensinamentos do Cristo, para compreender então lá no final, consolidar esse pensamento do que é verdadeiramente a prece e quando devemos fazer, como fazer isso, onde e o que fazer. O que pedir, o que agradecer, enfim. Vamos começar com o quando? E aí a gente traz várias passagens do Evangelho. A primeira está em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário. E lá ele orou. Depois, Lucas, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Isso está em João, capítulo 6, versículo 11. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mateus 14, 23. E se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42. Então aqui a gente percebe que logo cedo, ele acordou e orou, logo passou a noite orando quando tinha uma atividade importante, uma decisão importante para tomar, a escolha dos 12 apóstolos. Quando estava lá repartindo os pães, então ele já estava aqui numa outra forma de oração, que não seria a conexão do pedido de orientação, mas a graça, o agradecimento. Então ele deu graças e repartiu os pães. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho para o monte. Ao anoitecer estava ali sozinho. Então aqui a gente já tem uma resposta para outra pergunta lá na frente. Enfim, o que ele está nos mostrando é que devemos estar o tempo todo em oração. Por isso, aquela máxima, orai e vigiai. Devemos estar o tempo todo em estado de vigilância, alertas. Que vigilância? Cuidando da vida do vizinho? Do outro? Não. Vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que muitas vezes vão nos pregando peças, vão desviando-nos do caminho reto. Então vamos vigiar os nossos pensamentos e sentimentos. E para facilitar então esse trabalho, estaremos o tempo todo também em estado de oração. E se já compreendemos o quando, agora nós vamos para o como. E aí trazemos Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que estás nos céus, vos não há de perdoar vossos pecados. Muito bem. Aqui a gente tem que ter uma interpretação um pouco mais madura, não nos atemos à lei fria da escrita, não é? Como assim, nosso Pai que estás nos céus não vai te perdoar? Nós sabemos que nosso Pai é puro amor, que Ele de fato não nos perdoa porque Ele nunca nos culpou de nada, Ele reconhece a nossa infantilidade espiritual
E da mesma forma que se uma criança pequena, sei lá, você estiver amamentando e de repente ele faz uma caca no seu braço, você não vai ficar brava com ele nem nada. Por quê? Porque você compreende que era isso que se esperava de uma criança daquele tamanho. E os nossos erros são esperados por Deus, porque nós somos ainda crianças espirituais, estamos em processo de crescimento, não podemos usar isso muito como desculpa, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e nós, neste momento da atualidade, neste momento da humanidade, perdão, nós já estamos com a maturidade suficiente para compreendermos e agirmos um pouco melhor do que agimos no passado. Então vamos lá. Se não é assim que o teu pai não vai perdoar, por que diz aqui para quando formos orar, primeiro vamos limpar o nosso coração dos sentimentos negativos? Porque ele vai nos impedir de alçar voos maiores. O que é estar em estado de oração? Nós vamos falando de faixas vibracionais. Estar em estado de oração ou orar ao Pai é elevar o pensamento, é elevar os sentimentos, mais do que isso, elevar os sentimentos para tentar sutilizar e buscar nas esferas superiores aquilo que queremos na oração que estamos fazendo. Então, se a gente estiver cheio de sentimento negativo, se a gente ainda não perdoa alguém e isso está nos amargurando o coração, isso nos impede, é um peso, é como aquelas bolas que colocava nos pés dos presidiários, para que ele não consiga se mexer. Assim é com os sentimentos negativos. Nós ficamos nos umbrais, né, nos lugares mais pesados. Por quê? Porque os nossos sentimentos estarão pesados. E aí fica mais difícil alçarmos voos maiores. Então, o como é: liberte-se antes de se elevar. Na oração aqui no começo nós falamos, vamos elevar o pensamento a Deus. Como que nós vamos elevar o pensamento a Deus se estamos amarrados nos maus sentimentos? Então, se nós já sabemos o quando e o como, está na hora da gente ir para o onde orar. Por que isso? Porque nós trouxemos aqui Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Muito bem. Lembra que Jesus não tinha uma pedra para encostar a cabeça? Se a gente levar esse daqui ao pé da letra também, entra no teu aposento, então Jesus não podia orar. É que aí vem Emmanuel e nos esclarece isso muito. Ele nos indica que a casa, que muitas vezes a casa, quando Jesus comenta de que não entre na tua casa aquele que não tiver a sua doutrina, quer dizer que não é o caso de, porque eu sou espírita, eu não vou receber na minha casa algum amigo que seja evangélico ou católico, ou seja lá o que for. Evidente que não. Ele pregava a união, não a discórdia. Não deixe que entre na sua casa mental, lá na sua intimidade. E aqui é a mesma coisa. Quando você está em oração, não fique por aí orando para ser visto pelos homens, porque se você está fazendo isso, você já está tendo a sua paga, você queria ser visto pelos homens e era isso que você queria. Você não elevou o seu pensamento a Deus. Esses são os hipócritas e o que eles estariam fazendo aquilo que de acordo com o farisaísmo da época bíblica, que os fariseus tinham essa questão muito forte da religiosidade exterior. E nós sabemos hoje que a religiosidade é algo muito intrínseca do nosso coração. No fim das contas, somos nós e o Pai, mais ninguém. Então, em secreto, entra na sua casa mental, fecha a porta, não se deixe influenciar pelos barulhos exteriores, pelos apelos consumistas, materialistas e outros istas que nós temos no mundo lá fora. Se tranca na sua casa mental e lá em silêncio ora ao Pai. Então, ainda que esteja sozinho no seu quarto, você poderia estar orando para a terra, né? Então não é um ponto geográfico, isso daqui é
um estado de espírito. E aí, nós vamos trazer aqui também uma passagem muito interessante de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. E aí eu tenho que trazer para nosso esclarecimento aqui o capítulo 3 do livro Mundo Maior de André Luiz. Nesse momento aqui, o benfeitor Calderaro explicando para André Luiz. E eu vou ler aqui para vocês para que a gente compreenda melhor. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito, o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade, e no último estão o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Eu não vou aqui discorrer, mas seria aqui, aqui e aqui. Né? O córtex pré-frontal o córtex pré-frontal com o do dia, o frontal com as aspirações superiores e a base, né? O nosso cérebro reptiliano, trazendo as coisas do passado. Então, onde orar? Elevando, indo para o primeiro andar da nossa casa, lá onde tem o ideal e a meta superior a ser alcançada. E é isso que, lá em Atos dos Apóstolos, o evangelista quis dizer. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos. Nós estávamos aqui no primeiro andar, conversando. Fomos lá para o andar superior. Fomos todos juntos para o andar superior. Nos enchemos de Espírito Santo, ou seja, nos comunicamos com os espíritos de luz. E então, cheios dessa comunicação, em vias mediúnicas, viemos com ousadia trazer a palavra de Deus. Então esse onde é aqui na frente, nas aspirações superiores, é aí que devemos fazer as nossas orações. E aí, finalmente, para o que orar? Nós sabemos que nós podemos orar para fazer pedidos, agradecimentos ou como louvor, né? E aí vamos trazer novamente um trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Então, vamos lá. Como eu falei, a oração pode ser um pedido, um agradecimento ou a glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, né? A prece de intercessão. Sabemos tudo isso e temos toda uma coletânea de preces espíritas lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. E os espíritos, eles nos dizem sempre o seguinte: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque, o sentimento. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Lembra que eu disse lá que se a gente tiver com o pensamento negativo, então por isso que a gente tem que se limpar dos sentimentos negativos para poder orar, a gente poderia até fazer orações indevidas, pedindo o mal para alguém. Então, muitas e muitas vezes nós não sabemos o que é bom para nós. Às vezes a gente quer que tire uma dor, mas aquela dor é uma dor que ela é educativa, ela é necessária para o nosso aprendizado. E aí a gente, em vez de pedir para compreender que a gente tem que passar por aquilo, ter forças para passar, a gente vai pedir para que se extingua a dor. E se ela se extinguir antes, a gente não vai aprender nada com ela. Então, perguntaram
uma vez para a Madre Teresa, e isso é muito, muito bacana. Madre, quando você ora, o que você fala com Deus? Ela falou assim, não, eu não falo nada, eu só escuto. Ah, é? E quando você escuta, o que Deus fala para você? Não, ele também não fala nada, ele só me ouve. É uma conexão de alma, é uma conexão de coração, não é uma conexão de boca e ouvido. Então é importante a gente compreender isso para que a gente não faça, né, como aqueles que por muito falar acham que serão ouvidos. É por muito sentir que nós seremos tocados. Acho que está aí uma boa tradução. E para que a gente finalize as reflexões de hoje, eu vou trazer aqui uma pequena poesia de um grande espírito, Maria Dolores, que fala mais ou menos assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, mas e que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Era isso. Muito obrigado.